Na noite de 11 de março de 2016, João Paulo Fernandes entrou na garagem de um prédio em Lamaçães, Braga, acompanhado pela filha de 8 anos. Dois homens encapuzados bloquearam-lhe a passagem, agrediram-no e obrigaram-no a entrar num Mercedes. A criança conseguiu fugir e pedir ajuda, mas nas horas seguintes não surgiu qualquer pedido de resgate, prova de vida ou condição para o libertar. João Paulo nunca regressou. O rapto era a primeira etapa de um plano preparado durante meses. O objetivo era matá-lo, fazer desaparecer o corpo e retirar à investigação a prova que parecia indispensável. Os autores acreditaram que tinham eliminado o rastro principal. Não perceberam que, semanas antes, um vizinho tinha guardado um detalhe aparentemente banal. Esse detalhe levaria a polícia judiciária até ao centro do grupo. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. João Paulo de Araújo Fernandes tinha 41 anos. Vivia e trabalhava na região de Bordeaux, em França, mas regressava regularmente a Braga, onde estavam os pais, a ex-mulher e a filha. Aquela sexta-feira, tinha vindo passar alguns dias com a família. Ao início da noite, acompanhou a filha até ao prédio onde ela vivia com a mãe. Pouco depois das 8h30, quando entravam na zona da garagem, um Mercedes fechou-lhes a passagem. Emanuel Paulino, conhecido como o Bruxo da Ariosa, e Rafael Silva foram identificados pelo tribunal como os dois homens que executaram o rapto. Usavam o rosto tapado. João Paulo foi agredido e arrastado para o automóvel. Durante a agressão, tentou proteger a filha. Segundo o relato apresentado em julgamento, lançou-lhe as chaves de casa para que ela pudesse refugiar-se. A menina conseguiu afastar-se, correu até uma farmácia do edifício e pediu ajuda. A polícia foi chamada quase de imediato. Desde o primeiro momento, não existia a hipótese de um afastamento voluntário. Havia uma testemunha direta, sinais de violência e a descrição de dois homens que tinham levado João Paulo contra a sua vontade. Um morador ouviu o barulho na garagem e viu um Mercedes sair. Mais acima, outro carro arrancou ao mesmo tempo. Eram as duas viaturas usadas na operação. Enquanto a polícia recolhia os primeiros elementos, a família esperou por aquilo que normalmente dá direção a uma investigação de sequestro. Um telefonema, uma quantia exigida, um prazo ou uma prova de que a vítima continuava viva. Nada aconteceu. João Paulo não contactou os pais, não regressou à França e não falou com amigos ou parceiros de trabalho. O silêncio não provava ainda onde estava, mas mostrava que os raptores não procuravam negociar. A pergunta deixou de ser apenas quem o tinha levado. Era preciso perceber quem ganhava com o seu desaparecimento. A resposta estava num conflito antigo, ligado a 19 imóveis e a um património avaliado em milhões de euros. Os pais de João Paulo tinham construído património através de uma empresa ligada à construção. Quando essa empresa entrou em insolvência, parte dos bens podia ser utilizada para responder perante credores. Pedro Bourbon era advogado e conhecia a família há vários anos. Nesse contexto, foi criada uma sociedade chamada Mona Home. Segundo a investigação e as decisões judiciais, 19 imóveis foram colocados nessa estrutura, controlada por pessoas ligadas a Pedro Bourbon e a Emanuel Paulino. As fontes apontam valores entre cerca de 2 e 2,6 milhões de euros. A diferença resulta das avaliações utilizadas, mas a dimensão do conflito é clara. Tratava-se do principal património da família. Mais tarde, os pais de João Paulo concluíram que tinham perdido o controle dos bens. Passaram a acusar Pedro Bourbon e Emanuel Paulino de se terem apropriado da sociedade e tentaram recuperar os imóveis. Seguiram-se queixas, negociações e iniciativas judiciais. João Paulo envolveu-se diretamente. Sentia responsabilidade por ter aproximado Pedro Bourbon da família e tornou-se uma das pessoas mais ativas na tentativa de reverter a situação. Em novembro de 2014, apresentou uma nova queixa por burla e enviou informação à Polícia Judiciária de Braga e ao Tribunal. Procurava impedir a venda dos imóveis, recuperar o controle da Mona Home e documentar o que considerava ter sido uma fraude. A pressão já não acontecia apenas em conversas privadas. Ficava registada em cartas, queixas e contactos com as autoridades. João Paulo também tinha problemas empresariais próprios, incluindo dívidas relacionadas com uma empresa de climatização. Por isso, nos primeiros dias, foram analisadas outras possibilidades,
cobrança, vingança ou conflito comercial. Mas a investigação voltou ao património dos pais. Segundo os factos considerados provados, Pedro Bourbon e Emanuel Paulino perceberam que João Paulo não desistiria. Enquanto continuasse a enviar documentação e a exigir a devolução dos imóveis, aumentava o risco de o esquema ser desfeito. Para João Paulo, tratava-se de reparar o prejuízo causado à família. Para quem controlava os bens, ele tornou-se o obstáculo mais persistente. No final de 2015, a resposta deixou de ser uma tentativa de o convencer ou afastar. Passou a ser a preparação da sua morte. A expressão Máfia de Braga foi criada pela imprensa. Não descrevia uma organização antiga com território ou hierarquia formal. O que existia era uma rede de irmãos, amigos e colaboradores unidos por relações pessoais, negócios e confiança. Pedro Bourbon conhecia o conflito patrimonial por dentro. O tribunal considerou que montou o plano com a participação de Emanuel Paulino, amigo de infância e uma das figuras centrais da operação. Manuel e Adolfo Bourbon, irmãos de Pedro, foram associados à viatura de apoio. Rafael Silva participou diretamente no rapto. Hélder Moreira ficou ligado aos armazéns utilizados depois do sequestro. Outros elementos forneceram acessos, documentos ou viaturas. Não é necessário memorizar todos os nomes. A estrutura é mais importante do que a lista. Havia quem conhecesse o motivo, quem acompanhasse João Paulo, quem obtivesse automóveis e quem disponibilizasse espaços afastados de Braga. Cada participante resolvia uma parte concreta do problema. A decisão de primeira instância situou o início do plano em dezembro de 2015. Durante janeiro e fevereiro, João Paulo foi vigiado. Como vivia em França, os autores precisavam saber quando regressaria a Portugal, onde estaria e qual seria o momento mais favorável para o retirar da cidade. A investigação concluiu que conheciam os seus hábitos, o horário de chegada e o lugar utilizado na garagem. A presença da filha também era conhecida. Para o rapto, foram obtidos 2 Mercedes numa empresa de comércio automóvel do Porto. Um seria usado na abordagem, o segundo acompanharia a retirada de Braga e funcionaria como apoio. No dia 11 de março, 4 homens seguiram para Lamaçães. Emanuel Paulino e Rafael Silva estavam na viatura de intervenção. Manuel e Adolfo Bourbon acompanhavam-nos no outro Mercedes. Pedro Bourbon não foi até Braga. O tribunal considerou que acompanhou o plano à distância e preparou um álibi. O grupo tinha escolhido um local fechado, uma janela de tempo curta e automóveis que não estavam registados em nome dos principais envolvidos. O plano parecia controlar cada etapa, mas exigia demasiadas pessoas, viaturas, contactos e espaços, e cada elemento acrescentava um ponto que podia ser ligado aos restantes. Enquanto a filha de João Paulo pedia ajuda e a polícia chegava ao prédio, os 2 Mercedes afastaram-se de Braga em direção à zona do Porto. A partir desse ponto, não existem testemunhas exteriores capazes de descrever todos os minutos. O corpo nunca foi recuperado e não houve autópsia. Por isso, as decisões judiciais reconstruíram o crime através do conjunto de provas, comunicações, deslocações e ligações entre os envolvidos. João Paulo foi levado para um armazém em Valongo. O tribunal deu como provado que morreu por estrangulamento. A primeira decisão atribuiu a morte aos 4 homens que participaram na deslocação até Braga: Emanuel Paulino, Rafael Silva, Manuel Bourbon e Adolfo Bourbon. As circunstâncias exatas não puderam ser estabelecidas em todos os detalhes. O roteiro não precisa preencher esse vazio com uma cena inventada. O que ficou provado é suficiente. João Paulo foi raptado diante da filha, transportado para fora da cidade e morto pouco depois. A morte resolvia apenas uma parte do objetivo. Enquanto existisse um corpo, a polícia poderia determinar a causa da morte, procurar vestígios e relacionar a vítima com os locais e as pessoas envolvidas. Por isso, o plano incluía um segundo armazém. O corpo foi transportado para Baguim do Monte, no concelho de Gondomar. Nesse espaço, os autores dispunham de cerca de 500 litros de ácido sulfúrico. Segundo as decisões judiciais, o ácido foi usado para destruir o cadáver e impedir a sua recuperação. O corpo de João Paulo nunca foi encontrado. Durante o julgamento, o inspetor-chefe da investigação relatou que algumas grelhas do armazém apresentavam sinais de corrosão e uma substância escura. Esse elemento foi associado pela investigação à utilização do ácido, mas não permitiu recuperar restos identificáveis, nem devolver o corpo à família. A ausência de cadáver
retirou à investigação uma prova central, não eliminou as restantes. Depois do crime, ainda era necessário ocultar as viaturas, controlar os espaços utilizados e manter versões compatíveis. Foi nessa fase que os autores começaram a cometer os erros que desmontariam o plano. Se valorizas documentários portugueses construídos com fontes verificadas e respeito pelas vítimas, subscreve o arquivo criminal. A partir daqui, um detalhe guardado por um vizinho começa a ligar todas as peças. Cerca de um mês antes do rapto, um morador tinha reparado num Jeep Mercedes estacionado perto do prédio durante aproximadamente 2 horas. A presença pareceu-lhe estranha. Anotou a matrícula e chegou a pedir a um polícia conhecido que verificasse se havia algo suspeito relacionado com a viatura. Naquele momento, não existia crime associado ao Jeep. A anotação ficou guardada. 3 dias depois do rapto, a 14 de março, o vizinho contou o episódio à polícia judiciária. A matrícula conduzia a Emanuel Paulino. Era a primeira ligação objetiva entre o edifício onde João Paulo tinha sido vigiado e um homem associado ao conflito patrimonial. A partir dessa pista, Emanuel passou a ser colocado sob escuta e a investigação ganhou um alvo concreto. Ao mesmo tempo, os envolvidos tentavam falar através de novos telemóveis, comprados depois do rapto para evitar os números usados no cotidiano. A estratégia parecia simples. Aparelhos recentes, contactos limitados e conversas afastadas das linhas habituais. Mas esses telefones não ficaram fora da investigação. Segundo a cobertura do caso, alguns contactos já estavam sob atenção policial, por suspeitas relacionadas com outros episódios de violência e cobranças atribuídos ao mesmo círculo. As escutas iniciadas a partir da pista da matrícula também permitiram acompanhar os aparelhos descartáveis usados pelos restantes envolvidos. Os autores acreditavam ter criado uma rede limpa. Na prática, estavam a produzir um mapa de relações. As conversas não continham uma confissão organizada. Ninguém explicou, do princípio ao fim, o rapto, a morte e o destino do corpo. O que surgiu foram fragmentos, encontros, referências a automóveis, contactos repetidos e preocupações com assuntos que precisavam de ser resolvidos. Sozinhos, esses fragmentos não contavam o crime. Cruzados com a investigação, ganhavam significado. João Paulo pressionava pela devolução dos imóveis. O Jeep de Emanuel tinha sido visto perto do prédio antes do rapto. 4 homens tinham ido a Braga em 2 Mercedes. Depois do desaparecimento, os mesmos nomes mantinham contactos e deslocavam-se entre locais associados ao grupo. A PJ passou a acompanhar encontros, viaturas e armazém. A investigação já não procurava um conjunto indefinido de raptores. Seguia pessoas concretas ligadas entre si e ao motivo financeiro. Faltava observar o que fariam com uma das provas mais perigosas, o Mercedes usado no crime. Um dos automóveis continuava escondido. Podia ser reconhecido, conter vestígios ou ajudar a reconstruir o percurso entre Braga e os armazém. A decisão foi destruí-lo. A 14 de abril de 2016, pouco mais de um mês depois do rapto, o Mercedes foi levado para a Via Norte, na Maia, e incendiado. Os autores não sabiam que estavam sob vigilância. Inspetores da Polícia Judiciária acompanharam a movimentação e fotografaram o momento em que o carro começou a arder. A investigação ficou conhecida como Operação Fireball. A imagem expunha a fragilidade do plano. Uma viatura que deveria desaparecer estava a ser destruída diante da polícia. O incêndio não provava, sozinho, a morte de João Paulo, mas demonstrava que os suspeitos escondiam um automóvel ligado ao rapto e estavam dispostos a eliminar aquilo que ele pudesse conter. A partir desse momento, as ligações tornaram-se mais sólidas. Os telefonemas eram comparados com deslocações. As deslocações conduziam a viaturas e armazéns. Os armazéns aproximavam os homens que tinham participado no rapto dos locais usados depois de João Paulo sair de Braga. A PJ precisava avançar antes que outras provas fossem destruídas. Ao mesmo tempo, uma intervenção precipitada podia alertar os restantes participantes e impedir buscas simultâneas. Durante as semanas seguintes, os inspetores mantiveram a vigilância, identificaram os espaços ligados ao grupo e prepararam mandados para casas, escritórios e estabelecimentos. Em 17 de maio, pouco mais de 2 meses depois do rapto, a operação avançou. A Polícia Judiciária realizou buscas nas regiões norte e centro do país, incluindo casas,
escritórios de advogados, estabelecimentos comerciais e outros locais associados aos suspeitos. 7 homens foram detidos na primeira vaga. Foram apreendidos armas de fogo, gorros, algemas, dinheiro, viaturas, documentos e outros objetos considerados relevantes. O Gabinete de Recuperação de Ativos arrestou e apreendeu bens avaliados em cerca de 1 milhão de euros. O corpo de João Paulo não apareceu. Também não existia uma confissão ou uma prova isolada capaz de explicar todo o caso. A investigação dependia da convergência entre elementos diferentes. Os documentos estabeleciam o conflito patrimonial e a pressão exercida por João Paulo. A matrícula colocava o jipe de Emanuel Paulino junto ao prédio durante o período de vigilância. A testemunha da garagem confirmava a utilização de 2 Mercedes. As escutas mostravam contactos entre homens que tinham funções distintas no plano. A vigilância policial ligava os suspeitos aos automóveis e aos armazéns. O incêndio demonstrava a tentativa de destruir uma viatura usada no rapto. As buscas permitiam consolidar acessos, relações e meios utilizados. Nenhum desses elementos substituía o corpo. Juntos, permitiam reconstruir o motivo, a preparação, a execução e a ocultação. Foi essa estrutura de prova que tornou possível acusar e julgar os envolvidos, mesmo sem recuperar a vítima. O plano tinha sido concebido para retirar à polícia uma peça central. Não foi capaz de apagar todas as outras. Em 2017, 9 arguidos foram julgados com diferentes níveis de participação. Pedro Manuel e Adolfo Bourbon, Emanuel Paulino, Rafael Silva e Hélder Moreira receberam inicialmente a pena máxima de 25 anos. Os restantes 3 tiveram condenações menores, relacionadas com participações secundárias ou outros crimes. Depois dos recursos, o Tribunal da Relação do Porto manteve 5 penas de 25 anos e reduziu a de Hélder Moreira para 23. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou as 5 penas máximas e fixou a condenação de Hélder Moreira em 19 anos, considerando-o cúmplice do homicídio qualificado. É o essencial da parte judicial. As decisões confirmaram o motivo patrimonial, o planeamento, o rapto, a morte e a tentativa deliberada de fazer desaparecer o corpo. Os tribunais encerraram o processo criminal. Não devolveram João Paulo à família. João Paulo Fernandes regressou a Portugal para estar com a filha e continuar a tentar recuperar o património dos pais. Foi morto porque não desistiu de contestar um esquema que envolvia 19 imóveis e milhões de euros. Os autores vigiaram a sua rotina, dividiram tarefas, obtiveram viaturas e escolheram 2 armazéns. Depois destruíram o corpo para impedir que fosse encontrado. Durante algum tempo, a ausência de cadáver pareceu favorecer o plano. Mas um vizinho tinha anotado uma matrícula. Os telemóveis usados para fugir às escutas ajudaram a expor a rede. E o Mercedes que deveria desaparecer foi incendiado diante da polícia judiciária. A investigação não encontrou João Paulo. Encontrou o percurso deixado por quem tentou apagá-lo. Para a filha, os pais e os restantes familiares, ficou uma ausência sem corpo, funeral ou lugar de despedida. Qual foi o erro que mais comprometeu os autores? A matrícula, os telemóveis ou o Mercedes incendiado? Deixa a tua opinião nos comentários, com respeito por João Paulo Fernandes e pela família. Subscreve o Arquivo Criminal para acompanhares outros casos portugueses contados com rigor, contexto e respeito pelas vítimas.